todinho. Eita. Gente, vamos lá, vamos começar. Olha, a aula passada, que foi sexta-feira, nós nos encontramos aqui no Zoom, foi ótimo. Sexta-feira à noite, todo mundo assistindo a aula, não foi? Deu tudo certo, graças a Deus. A gente falou sobre problemas de aprendizagem, transtorno, dificuldade, a diferença. Eu quero saber se ficou alguma dúvida. Desligue os microfones, porque senão vocês só liguem o microfone para a gente poder dialogar. E a internet daqui de casa estava péssima, graças a Deus deu certo, não ia cair a nossa condição. Alguma dúvida ficou com a aula passada sobre a diferença de transtorno e dificuldade? Eu nem assisti a aula, porque a internet aqui não prestou. Ah, foi, tu falaste mesmo. Eu também não. Então, ninguém ficou com dúvida. Estou vendo que foi Só ótimo. eu e a Yara. Eu não vi a aula toda. Qual foi Eu acho que eu gravei essa aula, se eu não me engano. Vou procurar no meu computador. Se eu gravei, eu até mando para vocês estarem assistindo. Mas, basicamente, gente, eu falei dos problemas de aprendizagem, né? Que são as dificuldades e outros transtornos de aprendizagem. E que a abordagem com relação às dificuldades, transtornos, ela é uma abordagem que ela não tem um conceito correto. Porque se vocês até forem procurar no Google, por exemplo, cada autor vai falar uma coisa diferente, né? Do que é dificuldade, do que é transtorno. Mas o que vocês têm que pensar é a causa. Né? A causa dessa dificuldade dessa criança. E ela existe, você tem que trabalhar em cima da dificuldade. Né? Então, aí os alunos aqui falando. Aí, tô dando aula já. Os que não estão me encontrando na sala, eu acho que estou aqui. Vocês não estão aí não, gente? Eu estou. E jantando ainda. Então, as dificuldades, a gente pode colocar que elas são de ordem social, pedagógica, familiar. Acontece algum evento em casa, ou aconteceu algo na vida dessa criança social ou pedagógica, e ela começou a apresentar dificuldade de aprendizagem, certo? E que ela pode superar isso aí. Transtornos de aprendizagem, alguns autores colocam como se fosse de uma ordem, de várias ordens distintas. Pode ser de uma ordem neural, biológica, fisiológica, como também pode ser de ordem social atrelada à ordem biológica, fisiológica. Lembra que eu falei do DSM, que é o Manual de Transtornos Mentais, Manual Americano de Transtornos Mentais, o nome dele é DSM. Estamos na 5ª edição. A gente tem que se embasar nele. Aquilo que eu mandei para vocês, aquele material, é embasado no DSM-5, sobre o que é transtorno de aprendizagem. O DSM, olha, é tão complicada essa questão de transtorno e dificuldade, que no DSM-5 ele fala uma coisa, e na Classificação Internacional da Doença, que é um outro livro organizado pela Organização Mundial da Saúde, ele já coloca de outra forma os transtornos de aprendizagem. E vocês têm que ter em mente o quê? Que a dificuldade existe. Ponto. Né? Mas que, às vezes, por exemplo, a criança está com dificuldade de aprendizagem, porque você, por exemplo, como professor, não está sabendo lidar com ele, não tem uma metodologia que ajude a aprender. Aí ela apresentou dificuldade de aprendizagem. Então, não posso dizer que ela tem um transtorno de aprendizagem, porque foi algo pontual, aconteceu algo ali que não deu certo. Essa é a diferença. É na causa do problema. Né? E quer queira que não, quem tem transtorno de aprendizagem vai ter dificuldade em aprender, não é? Ponto. Ponto. Então, uma coisa depende da outra. Abrindo aqui a janela. Janela não, a porta. Então, uma coisa depende da outra. E o que vocês mais vão trabalhar na escola, no trabalho de vocês. Então, assim, o que vocês vão ter que aprender, que nós vamos começar a ver a partir de hoje, é que a construção que vocês viram era isso que eu queria tirar a dúvida, porque
assim, quando vocês me colocaram a questão da psicologia 1, muitas coisas. Vocês viram as concepções de desenvolvimento inatista, ambientalista, interacionista, que tem Piaget e Vygotsky, viu? Rápido, relâmpago, mas vindo. Rápido. Viram rapidinho? É, como se tivesse sido só um slide, a professora falando um slide, apresentando, explicando ali no momento. Pois essas concepções, elas são muito importantes vocês saberem, para a gente poder compreender o que nós vamos ver a partir de hoje. Não é porque a gente está no remoto que eu não vou dar a mesma aula que eu daria, porque nós vamos começar agora os transtornos de comportamento. Então, gente, transtorno de comportamento influencia na aprendizagem. Não significa dizer que o critério diagnóstico, o que é critério diagnóstico? Quando eu falo sintoma, não significa dizer que o critério diagnóstico desse transtorno é dificuldade de aprendizagem. Mas, nesse transtorno de comportamento, pode aparecer a dificuldade de aprendizagem. Então, o professor tem dois papéis. Além de tentar manejar essa dificuldade de aprendizagem, a gente ainda tem que tentar manejar o comportamento das crianças. Porque para aprender, eu preciso ter um comportamento predisposto para a aprendizagem, né? O menino inquieto, sobe e desce cadeira, ele tem como aprender? Não. Ele vai apresentar uma dificuldade de aprendizagem. Como, por exemplo, a criança TDAH. A criança TDAH, em nenhum momento, no critério diagnóstico dela, no sintoma dela, tem essa dificuldade de aprendizagem. O que tem é que pode aparecer a dificuldade de aprendizagem, porque ela não fica quieta. Se ela não fica quieta, ela não vai aprender, não é? Então, é mais ou menos isso. Entenderam mais ou menos o que eu falei? Ok? Deu para entender? Ou não, minha gente? Sim ou não? Deu sim. Então é isso. As concepções, como voltando a falar, por que vocês têm que aprender? Porque são 3 concepções. Que é a inatista, não sei se vocês estão lembrados, que diz o que na inatista? Que nós nascemos prontos. Que tudo que eu sei, tudo que eu sou, eu nasci assim. É como se eles dissessem que meu destino está traçado, eu casar novamente. Um dom. Meu sonho, né? Ou então, eu aprender tal coisa, tudo isso nasceu comigo. Nada foi construído. Entendeu? Nada. A gente compara com a questão que dizem que destino. O que tem que ser, o que está traçado, está traçado. Não tem essa concepção? Pois aí na artista a gente faz uma analogia. Você nasceu daquele jeito. Certo? Aí outra coisa. A concepção ambientalista. Aí a concepção ambientalista fala que o homem é produto do meio, certo? Nós somos o que o meio coloca para a gente ser. Então, por exemplo, se eu nasci num ambiente, claro que faz sentido. Estou fazendo só uma revisão, gente, porque isso aí era para vocês terem visto bem detalhadamente lá no primeiro bloco, viu? Mas eu estou fazendo uma revisão para vocês poderem compreender essas concepções e botar na cabeça de vocês que não existe uma teoria só para isso, uma teoria só para aquilo. Né? Então, existem várias teorias. Por isso que eu não sei se eu mandei para vocês aquele livro da Ana Bock, Psicologias, não sei se foi para vocês ouvir para outra turma, porque o nome Psicologias, porque a psicologia tem várias abordagens, né? Ou seja, tem várias teorias que embasam. Então, não posso dizer que é isso ou que é aquilo. Então, do mesmo jeito, é com o ser humano, são com as teorias. Né? A gente não pode ver o ser humano cristalizado. A gente tem que ver o ser humano de uma forma dinâmica, que ele está sempre em interação, em mudanças com o meio.
né? Então, assim, até as concepções, por exemplo, de psicopatologia, concepções voltadas para o desenvolvimento humano, ele já reconhece isso. Não se pode ver uma pessoa cristalizada ou engessada. Por exemplo, quando você vai fechar o diagnóstico de um transtorno psiquiátrico, não é só com sintoma. Eu pego toda a história de vida dessa pessoa para eu poder estar acrescentando isso, fazendo tratamento, fazendo encaminhamento. Então, quando vocês pensarem em desenvolvimento humano é da mesma forma. Então, a concepção ambientalista, ela coloca aqui, nós somos fruto do meio. Então, é um meio que influencia o nosso comportamento. Outra coisa que essa concepção tem a ver com o Skinner, né? Skinner, que é o quê? Análise do comportamento aplicada, que você viu, que difundiu a teoria da análise do comportamento aplicada, que é a ABA, né? O que é a ABA? Análises de comportamentos behavioristas. Então, assim, essa concepção ambientalista, ela é como se fosse a concepção de Skinner, comportamentalista, né? Nós somos produto do meio, os estímulos do ambiente provocam na gente mudanças dos nossos comportamentos e os processos de aprendizagem, tá certo? Deu para entender até aí o que é a concepção ambientalista? Vocês nunca mais vão Vocês nunca mais vão esquecer, ela é muito simples. Já diz o nome. Boa noite. Boa noite. Ô, professora, boa noite. Tudo bom? E aí, turma, tudo bem? Meninas, podem falar, liga o microfone. Oi, aqui é a professora Nina, para ver como vocês estão. Tá tudo em paz? Tudo bem. Tudo ok. Ah, que bom. Pois tá, Iloma. Beijo, meu anjo. Beijo. Então, vou fazer um print aqui de vocês, tá? Foi fácil, professora, porque eu não fiz na aula passada. Foi fácil, por favor. Tá ótimo. Então, gente, essa concepção ambientalista, o próprio conceito, o nomezinho, já dá para vocês fazerem tipo uma conexão com o que seja, certo? O meio influenciando no comportamento do ser humano. Ambiente, ser humano. E aí, Natista diz que o ser humano nasceu já com tudo pronto, nome nato. Então, para vocês não esquecerem essas concepções, certo? Então, quanto na concepção ambientalista, também tem a influência de Skinner. Né? Então, são os estímulos do ambiente que influenciam no comportamento das pessoas. Então, é a mesma coisa, são os estímulos que vai ter na sala de aula que vai influenciar no comportamento das crianças. Então, vocês vão ter que mediar aprendizagem e comportamento. É por isso que aqui a gente vai estudar esses transtornos comportamentais, fazendo conexão de sala de aula, para justamente vocês saberem manejar esse comportamento. Por quê? Aí vai aparecer a dificuldade de aprendizagem, justamente porque a criança não fica quieta, mexe, balança. Então, essas concepções que vocês eram para ter visto lá no primeiro bloco, que eu estou fazendo aqui esse resumo, é justamente para vocês compreenderem que vocês não podem olhar o aluno com base em a turma toda. Então, a turma... Professor, só uma perguntinha. Você falando aí sobre o comportamento do aluno e tudo. Isso influencia, tipo, a professora no ensino infantil, ela ser uma pessoa agitada, isso faz com que influencie a sala junto aos alunos, ficar uns alunos agitados, é isso? Pode sim. Por isso que a gente tem que manejar o comportamento deste aluno. Porque um aluno, ele pode agitar uma sala toda. Toda. É incrível. Então, é por isso que a gente tem que aprender o manejo do comportamento. A concepção ambientalista, ela fala muito isso, né? Que o professor tem que manejar não apenas o comportamento, mas também a aprendizagem. E é isso mesmo. Então, gente, e aí ele ainda coloca mais. Aí, como é a questão dos reforços que eu falei para vocês em algumas aulas, né?
do que pode trabalhar com a criança, e quando a gente for ver autismo, a gente vai trabalhar reforços, né? Mas, assim, eu não tenho como, gente, eu até gostaria, mas eu não tenho como explicar para vocês toda a teoria do Skinner, que é a teoria comportamental. Não tem. Ela é muito grande, então ela é embasada em reforços, em esquiva, punição. Então, deem uma lidinha no material, assim, que vocês têm do Skinner, para vocês compreenderem, porque quando eu chegar lá no autismo, eu vou estar falando com vocês sobre reforço. Eu posso até dar uma explicada, mas vocês não têm como compreender tudo se vocês não derem uma resumida, uma lida novamente sobre Skinner. Porque esses teóricos, a professora Kelly trabalhou com a gente em forma de seminário. E aí, querendo ou não, sempre fica assim um pouco mais vago, né? Porque a gente não está estudando aquele assunto. Aí o outro grupo que se aprofundou é que vai ter mais compreensão. Mas foi trabalhado sim, só que foi como seminário. É por isso que eu não trabalho com seminário na psicologia 1 e na psicologia 2. Porque termina acontecendo, às vezes o aluno termina assim, só estudando aquilo, e são concepções muito importantes, né? Sim. Então, e é complexo. São teorias. Por que são complexas? Porque elas nem fazem, não são teorias que estão dentro, por exemplo, daqueles estudos normalmente que vocês estão vendo da pedagogia, né? Tem muito a ver com a questão da psicologia. Então, dê uma lidinha no Skinner, porque aí ele vai estar falando para vocês essa questão do ambientalista. Então, isso é uma outra concepção de desenvolvimento humano, que é ambientalista, que o homem é produto do meio, que o homem são estímulos, o meio que eu vivo estimula meu comportamento. De uma certa forma, é verdade. O nosso comportamento é modificado com o meio que nós estamos. A gente sai fulano em casa de um jeito, no trabalho é outro. Outro exemplo. Criança em casa é de um jeito e criança na escola é outro. A mãe vai dizer, mas lá em casa ele não era assim. Qual é o estímulo que essa criança tem para poder ter este comportamento? Ela tem estímulos aversivos, que são estímulos negativos, né? Estímulos que não são bons, por exemplo, mas a palavra que a gente usa é agressivo. Então, pensem assim. Então, pode ser que são os estímulos da sala de aula que faz com que ele fique muito danado. Por exemplo, o estímulo pode ser um colega pulando, subindo, precisando carteira, que pode servir de modelo para ele fazer a mesma coisa. Né? Ou então em casa. A criança tem uma família super protetora e permissiva. Deixa ele fazer o que ele quer. Então, ele vai fazer o que ele quer. Aí, o problema é que ele vai fazer o que ele quer em casa. Esse comportamento vai ser disruptivo, que é negativo, e ele vai generalizar. O que é generalizar? É levar lá para a escola. Ou então, ele ser muito quieto na escola e o cão em casa, ou vice-versa, ou então ele ser danado e generalizar tudo. Certo? Então, assim, o ambiente que influencia no comportamento. Porém, se o comportamento foi aprendido, ele vai generalizar. Então, é isso. Em casa, pais permissivo, superprotegido, ele faz o que ele quer. Isso está sendo mantido, ele aprendeu a ser assim. Então, ele vai levar isso para a escola. O nome disso é generalização de comportamento. Vice Mali, olha, ela está só aprendendo. Só observando, não pio. Só observando, é verdade. Alguma dúvida com relação a isso aí? Não, perfeito. Deu para entender? Beleza. Certo. Próximo. Agora, próximo. Tá todo mundo aí, gente? Que eu não... Só tem 15. Parece que não. A Josi nunca entra. Professora, eu tô aqui. Eu tô aqui. A Josi Rocha. A Josi tá aí. Eu tô aqui, vocês não estão me vendo, não? Eu tô vendo você dando tchau aí. Agora eu tô. Professora, falou 3 concepções, foi?
Eu falei de duas e vou falar agora da terceira. Eu falei tá. Porque eu tô aguardando aí. Certo. E a ambientalista. Ficou alguma dúvida com relação a essas duas concepções? Não. Alguém tá musiquinha. É Júlia, Áurea. É Júlia. Então, gente, essas são as duas concepções. E, assim, a ambientalista faz muito sentido. Só que ela é muito mais utilizada na psicologia, em tratamento com a estimulação cognitiva, porque a gente vai utilizar a teoria do Skinner, análise de comportamento aplicada. Por quê? Porque a gente vai modelar comportamentos. Vocês não vão modelar comportamentos em sala de aula, vocês vão manejar. Porque modelar é modificar e é que a criança aprende o comportamento através de modelos, né? Então, o psicólogo vai estar fazendo essas mudanças nos comportamentos. Mas vocês precisam saber que o estímulo da sala de aula, que o teu corpo como professor, o teu comportamento como professor também, vai fazer muito do comportamento dessa criança. Certo? Eu acho que da ambientalista, eu acho que eu falei tudo, assim, para fazer um resumão. Acho que não está faltando muito, assim, basicamente isso. E aí a gente vai entrar na outra concepção, que é qual é o nome? Interacionista, meu povo. Concepção interacionista. Nossa, verdade. Lembraram? Falado pela Kelly. Lembrando. Lembrar. Agora lembro. Agora lembrou. Agora foi. Agora foi. A concepção interacionista, gente. Gente, é tão bom estar dando aula rápido e cortando para vocês, porque eu não vou estar, ficar parada. Não, vou ficar parada e não ficar parada, não, fazer um monte de coisa. Mas nem quando eu terminar aqui essa aula está sendo gravada. Tá, aqui, tem um nome gravando. Isso, Jaiara entrou. Eu não sei gravar, não. Eu tô gravando. Nem eu. Foi ela, professora. Onde é que grava esse negócio? Embaixo tem uma bolinha, Recon. Mas... Na barra. Aqui só apareceu dizendo, gravando. Mas no meu não tem. Está gravada, professora, a aula. E, gente... mas quando termina aqui... Antes de eu falar interação... Não sei como eu tá... Só uma coisa. Essa semana eu não postei nada para vocês, não, né? Porque eu postei na semana passada para ser feita nessa, não foi? Para vocês não ficarem doidos, né? Pronto. A gente vai se manter assim. Nessa semana eu ainda não vou postar nada. Só essas aulas eu vou postar, viu? E aí, na próxima semana, a gente faz atividade. Aí, na próxima semana, na segunda, eu mando a aula da semana e as atividades. Tá bom? Bora lá. A abordagem interacionista, gente, ela abarca duas abordagens, dois clássicos, dois autores. Quem são? Quem lembra? O quê? Abordagem interacionista. Ela fala de quem? Ela trata de quem? Eu vou mandar para vocês, me lembrem, deixa eu anotar se não esqueço. Eu vou mandar para vocês um documentozinho, um arquivo do Word, que fala, deixa bem explicadinho, deixa eu anotar se não esqueço, para vocês, viu? Para vocês não esquecerem disso aí, porque não é possível. Agradecemos. Enviar. Então, a interacionista, gente, é aquela abordagem. Piaget e Vygotsky. Então, o Piaget, na abordagem, aqui é só um resumão que eu estou fazendo. O Piaget, na abordagem interacionista, ele coloca o quê? Que o corpo humano, que existe a interação do corpo humano com o meio. Certo? Vocês entenderam? Sim. A ligação, foi o vídeo foi o nosso cortando. seminário. Foi o nosso seminário. Então, pronto. Então, Piaget coloca isso, né? Que a interação do ser humano
do organismo com o meio. Já Vygotsky coloca que é a interação, o organismo considerando essa pessoa como um ser histórico-cultural, certo? Vygotsky é o quê, professora? Das concepções. Como é, meu bem? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? A senhora falou de Piaget, agora de Vygotsky. Vygotsky, que é o homem, é a interação também do homem, né, do meio social com o organismo, mas considerando esse homem como um ser histórico-cultural. Esse homem, gente, ele tem um organismo, segundo Vygotsky. Ele tem um organismo, ele tem um meio, mas ele tem uma história de vida, um processo cultural dele. Já o Piaget coloca que tem o organismo, o meio, mas que a aprendizagem se dá espontânea, né? E o Vygotsky fala que toda essa aprendizagem, tudo que nós somos, é resultado de algo histórico, cultural, e que tudo isso faz sentido, gente. Por exemplo, nós somos quem somos porque nós somos, por exemplo, do Ocidente. Os nossos comportamentos são completamente diferentes do pessoal do Oriente, não é? Por conta da nossa história sociocultural. Então, e os nossos comportamentos como pessoas. Cada família se comporta de uma forma diferente e aprende de uma forma diferente. Então, isso é chamado de histórico-cultural também, né? E outro exemplo que a gente pode dar, se vocês se lembrarem e pararem para pensar bem aí, por exemplo, em algum comportamento seu, alguma aprendizagem sua que você aprendeu com a sua família. Porque lá em casa todo mundo faz, eu termino fazendo, né? Então, isso que mostra, que corrobora que nós somos algo histórico-cultural. Por exemplo, meu comportamento de gostar de ler. Eu adoro ler. Eu não sei mais se eu gosto mais de ler ou se eu gosto. Vai acabar e depois eu mando outro link. Ou se eu gosto de acumular livros, né? Eu gosto muito de livro, porque esse comportamento eu aprendi dos meus pais. Então, toda noite, antes de dar boa noite, quando batia na porta do quarto deles que eu entrava, estavam os dois, o casamento também era muito bom, lendo livro, cada um deitado de um lado, lendo um livro. Então, eu aprendi que toda noite eu tinha que ler um livro, e eu tinha que ler um livro, porque minha mãe botava, qual livro você está lendo? Então, eu aprendi isso. Então, hoje, eu adoro comprar livros, ler. E o meu filho, até os 12 anos, até os 11, 12, era do mesmo jeito. Ele ia ao shopping, a primeira coisa que ele pedia era para comprar um livro. Ele foi agora corrompido pelas redes sociais, né? Uma pena. Mas hoje eu estava arrumando o quarto dele, vi um monte de livro que ele tem. Então, esse comportamento de ler, eu aprendi da minha família. Então, algum comportamento vocês devem ter, que vocês aprenderam na família de vocês. Então, isso significa, corroborando a aprendizagem do Vygotsky, isso. Ou seja, o meu organismo, o meu meio, o meu processo histórico diz muito como é meu desenvolvimento. Já o Piaget fala da aprendizagem espontânea, que nós construímos aprendizado, não é? Que nós construímos com erro. É por isso que a gente não pode só se pautar em uma teoria, só na teoria do Piaget. Por exemplo, a teoria do Piaget não se aplica nunca a uma criança autista. Não tem como, gente. Aprendizagem espontânea, como numa criança autista, se ela tem comprometimento na imaginação, no simbolismo, na teoria da mente, como é que essa criança vai aprender de forma espontânea? Vai construir conhecimento? Ah, mas ela pode ter um QI muito bom. Pode. Mas a função dela, cognitiva, de imaginação e simbolismo, está prejudicada. Então, não tem como, certo? Então, a teoria do Piaget, ela é maravilhosa, ela faz muito sentido, as escolas faltam muito nela, mas ela nem sempre dá para você estar esboçando ela, ou colocando ela em prática em alguns momentos. Não tem como. Professor, professor Estélio está aqui? Oi? O professor Estélio. O Estélio? O que é que tem o Estélio?
Eu tô ficando doida, mas ele tá aqui. É? Não sei. Está alguma TV ligada, alguma coisa. Eu vi. Professora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pergunta. Oi, meu bem, pergunta. A teoria do Piaget, ela só não se aplica a crianças com autismo, ela também não se aplica a qualquer criança que tem qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem ou a qualquer criança que tenha uma certa síndrome ou algum, tipo, uma paralisia e, enfim, a crianças que não são cognitivamente normais e tudo. Isso, Ou ela só se aplica, não se aplica ao autismo, mas ela engloba todas as crianças na educação inclusiva. Eu, com os meus estudos e com de muitos professores, eu lhe digo, ela se engloba para todas as crianças que têm deficiência intelectual. Nem todo autista tem, mas 75% dos autistas têm, né? Então, já não dá. E outras crianças que têm síndrome também. Por quê? Se ela tem uma lesão cerebral, se ela tem alguma dificuldade no processo de aprendizagem, as funções cognitivas todas comprometidas, é muito complicado para ela ter essa aprendizagem espontânea, pelo menos, gente, aprendizagem de conteúdo. Pode ter aprendizagem até de comportamentos, mas aí eu cairia lá na teoria do Skinner. Mas na aprendizagem de conteúdos, gente, para nós que não temos nenhum TI, diga-se às vezes não é difícil a gente estar construindo algo. Então, imagine para uma criança que tem deficiência intelectual, então ela se aplica. Essa teoria do Piaget não dá para se aplicar a crianças que têm deficiência ou outras síndromes, porque é muito complicado para ela, né? Mas, assim, a teoria dele também coloca, maravilhosa, né? E Vygotsky também coloca a questão da linguagem, né? No Vygotsky fala um pouquinho da linguagem, quem lembra aí? Ele fala da linguagem, ele fala da zona de movimento proximal. Então, quando ele fala da linguagem, ele fala que a linguagem vem depois do pensamento. Não é isso que ele fala? Vão lembrar? E que essa linguagem, ela é resultado de uma construção. E é isso mesmo. Gente, para eu falar, eu preciso me reorganizar minhas ideias, minhas funções, meu aprendizado, não é? Então, tudo isso está mexendo, trabalhando com função mental, com função cognitiva. Vygotsky já falava isso. É por isso que, às vezes, quando a gente coloca o aluno para fazer um debate, para ele falar, não é outra coisa, não. Não é porque só quer enrolar, a pessoa não quer dar aula. A não ser que esse professor não saiba o objetivo. Mas, por exemplo, eu sei qual é o objetivo de um debate. Colocar o aluno para falar. Você, para falar, você precisa construir significados. Você precisa construir aprendizado. Você tem que organizar ideias, não tem? Então é por isso que a linguagem ela é muito importante. E essa é uma das funções das aulas de debate. Certo? Já aprendam isso quando vocês forem professores. Então, na teoria do Piaget, quando ele fala dessa aprendizagem espontânea, né, não tem como eu pensar em aprendizagem espontânea com uma criança com algum transtorno, com alguma síndrome. Outra coisa que a gente também pode ver a questão da teoria, assim, com relação ao desenvolvimento, né? Então, para o autista, normalmente a gente utiliza Skinner mesmo, que é ambientalista, que reforça essas coisas, né? Outra coisa, desde 1945, nos Estados Unidos, eles têm já, a gente utiliza um modelo de desenvolvimento para crianças e estimulação. O nome disso é chamado modelo Denver, né? Então, ele é um modelo que hoje se usa muito, os terapeutas utilizam para desenvolver as crianças e estimular, né? Só que este modelo, ele é embasado na questão do desenvolvimento natural, né? Significa, mas tem gente que confunde, acha que isso tem a ver, que é para a criança aprendizagem espontânea. Não tem nada a ver com a aprendizagem espontânea de Piaget. Tem a ver que pega aquele comportamento da criança, por exemplo, mas de forma bem resumida. E, até porque eu não tenho muito conhecimento da aplicação do modelo. Eu tenho do teste Screen Denver, porque eu sou aplicadora de teste Screen Denver, que é para saber o desenvolvimento infantil. Mas o modelo para o estímulo não, eu só sei
para poder identificar onde essa criança está atrasada e mandar para o terapeuta fazer o estímulo. Mas o modelo Denver é mais ou menos isso. Quando ele fala da questão do desenvolvimento cultural, não é para pegar a teoria do Piaget. Professor, que a senhora está falando de Denver? Eu estou falando de Denver porque muitas crianças autistas estão usando Denver, pode ser que você tenha um aluno que seja utilizado pelo modelo Denver. Então, a criança tem um comportamento e, a partir daí, o terapeuta vai utilizar esse comportamento para desenvolver, manejar e modelar. Certo? Até aí, entenderam? Vocês estão coçando a cabeça, parece que não estão entendendo nada, gente. Vocês me matam. Ou é porque é muita informação nova? Eu vou dizer, nada que eu falei aqui é novo. Tudo é para vocês já estarem sabendo, já aprenderam tudo na psicologia. Não. Já sabemos, só falta mesmo aperfeiçoar mesmo. As minhas alunas lá da psicologia estão tudo craque nisso aí. É mesmo? Porque eu já dei essa... Tudinho, porque eu dei essa aula de concepções uma a uma. Vocês têm que estar craque nos transtornos comportamentais. Eu quero ver a aluna minha dizer que não sabe. Chegar no final do curso, não saber o que significa TDAH. Chegar no final do curso, não saber o que significa DSM. Não saber o que significa CIS. Não saber o que significa TEA. Eu vou puxar as orelhas de vocês. Vocês sabem tudinho, não sabem? Uhum. O que significa TEA? Transtorno espectro autista. Isso. TDAH. Estou fazendo professora tradicional. Transtorno hiperativo. Déficit de atenção, hiperatividade. TDAH. DSM. O que é o DSM? Estão lembradas? DSM. Não lembro. É o Manual Americano Psiquiátrico de Transtornos. Não esqueçam. DSA. DSM.